O ERJ 2019, primeiro exame, questão de número 30. Vamos lá? Os triângulos A1, B1, C1, A2, B2, C2 e A3, B3, C3, ilustrados abaixo, possuem perímetros P1, P2 e P3, respectivamente. Os vértices desses triângulos a partir do segundo são pontos médios, né? Isso aqui vai ser muito importante. Pontos médios dos lados do triângulo anterior. Admita que A1B1 é igual a B1C1 e ambos são iguais a 7. E A1C1 é igual a 4. Assim, a sequência P1, P2, P3 define a seguinte progressão. Bom, se A2 é ponto médio de C1, B1, isso significa que ele está dividindo C1, B1 em outros dois segmentos com a mesma medida, e ambos medindo a metade do segmento original. Como o segmento original C1, B1, segundo exercício, mede 7, então aqui ó, C1, A2 vai valer 3,5 e A2, B1 vai valer 3,5 também. O raciocínio é análogo para o ponto B2 no segmento A1, C1. B2 é ponto médio. Então significa que A1, B2 é congruente, mede a mesma coisa que B2, C1. Como A1, C1 mede 4, então aqui eu vou ter um segmento valendo 2 e aqui um outro segmento valendo 2. Agora, para a gente acelerar, já que o raciocínio é análogo outra vez, A1, B1 vale 7. A1, C2, então, portanto, vai valer 3,5, pois C2 é ponto médio. E, igualmente, aqui, 3,5 também. Justo? Como A2, B2 e C2 são pontos médios, a gente vai utilizar aqui uma propriedade interessante desses pontos, que é quando os unimos num triângulo, a gente faz o que a gente chama de base média, certo? Então, por exemplo, o A2, B2, que é um segmento cujas extremidades são pontos médios, faz com que esse segmento seja base média do triângulo A1, B1, C1 com relação a essa base aqui de baixo. Ou seja, B2, A2 é base média com relação à base A1, B1. Isso faz com que B2, A2 meça a metade de A1, B1. Como A1, B1 mede 7, então B2, A2 mede 3,5. Só que C3 é ponto médio. Então, se B2, A2 vale 3,5, B2, C3 vai valer 3,5 divididos por 2. Ou seja, vai valer 1,75, certo? E aqui vai valer 1,75 também. Show? Outra coisa que a gente tem que pensar aqui, ó, é que B2, C2 também é base média do triângulo maior. Só que agora ele vai ser base média com relação à base C1, B1. Isso vai fazer duas coisas. Vai fazer com que B2, C2 seja paralelo a C1, B1. E vai fazer também com que B2, C2 tenha metade do tamanho de C1, B1. Né? É a propriedade da base média de um triângulo qualquer. Então, mesma coisa. Aqui vai valer 1,75 e aqui também vai valer 1,75, certo? Analogamente, A2C2 também é base média, só que dessa vez com relação à base A1C1, que por sua vez mede 4. Isso vai fazer com que A2C2 meça 2. Sendo B3 ponto médio, então eu vou ter aqui ó, 1 e aqui 1 também. Estamos construindo alguma coisa interessante aqui, né? Agora a gente vai trabalhar com o menor triângulo que tem aqui nessa figura, o azulzinho. Bom, como o C3, A3, ele é base média do triângulo rosa, com relação à base C2, A2, então ele vai medir a metade de A2, C2. A2, C2 mede 2, então A3, C3 vai medir apenas 1. Vamos botar aqui bem pequenininho, certo? Outra coisa que a gente tem aqui ó, é que C3, B3 é base média do triângulo rosa, né? Magenta. Só que com relação ao lado B2, C2. Então ele vai medir metade do que mede B2, C2. Ou seja, 1,75. Certo? Analogamente, A3, B3 também vai ser base média e vai medir 1,75.
Então a gente já tem todas as ferramentas necessárias para calcular os 3 perímetros e assim estudarmos a progressão. Então, ó, a gente tem aqui, ó, que P1 vai ser igual a 7 mais 7, 14, mais 4, 18. Vamos ter também que P2 vai medir 3,5 mais 3,5, 7, mais 2, 9. E por último, para finalizar, a gente tem aqui, ó, P3 vai ser 1 mais 1,75, 12,75. Mais 1,75, 4,5. Certo? Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem uma progressão geométrica, certo? Uma progressão geométrica, pois de 18 para 9, a gente dividiu por 2. Só que a gente vai escrever aqui, ó, como multiplicando por meio. Até porque uma progressão geométrica a gente sempre está multiplicando, tudo bem? E de P2 para P3 a gente vai estar, ó, multiplicando por meio também. Certo? Ou seja, isso aqui é uma progressão geométrica de razão 1,5. Opção letra C, de opção certa. Se você gostou dessa questão, se ela te ajudou de alguma forma, cogite deixar seu like aí, se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.